Em manifestação recente, o presidente Sarney defendeu penas mais longas para os crimes de homicídio. Expressou como presidente do Senado Federal e como cidadão preocupação com a escalada da violência em nosso país. E não é para menos. O Brasil vive situação peculiar. As conquistas sociais nas últimas 2 décadas, com a melhoria da distribuição de renda, melhor acesso à educação e a redução da pobreza, não foram acompanhadas por melhores resultados na área da segurança pública. O país integra o grupo dos 15 mais violentos, dos 15% mais violentos do mundo, que inclui ainda países como a Libéria, a Rússia, Somália, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Angola, África do Sul, Serra Leoa e Colômbia. Temos uma taxa média de homicídios que é simplesmente 20 vezes maior do que a das 7 maiores economias do mundo, segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde. Como mostram os dados comparativos internacionais, somos muito mais violentos do que nossos pares com o mesmo nível de riqueza, ou seja, países de renda média, como o Brasil, que têm taxas de homicídio muito mais baixas. Em audiência na Subcomissão de Segurança Pública do Senado, no início de março, o Colégio Nacional de Secretários de Segurança apontou a direção a ser seguida para enfrentar essa situação. Na ocasião, a Comissão Especial de Juristas, que tem por missão a revisão do Código Penal, também apresentou suas conclusões sobre o tema. Há consenso de que o aparato legal vigente está desatualizado. Os novos crimes na atualidade demandam novas leis. É o caso, por exemplo, dos atos de terrorismo, que não estão sequer tipificados. O Brasil, diferentemente de países que já prevêem penas altas para quem participa de organizações criminosas estruturadas, usa ainda a antiquada figura da quadrilha, com penas variando de 1 a 3 anos. Na Itália, por exemplo, vai de 3 a 6 anos para crimes dessa espécie. Meu caro presidente Paulo Paim, a necessidade de revisão de nosso Código Penal mereceu editorial na Folha de São Paulo em março deste ano. O jornal ressaltou especialmente a falta de proporcionalidade hoje existente no trato dos delitos, defendendo que as práticas menos prejudiciais à sociedade devem ser descriminalizadas, enquanto aquelas que produzem danos profundos devem resultar em penas muito mais severas. A desproporcionalidade generalizada redunda num direito penal desconectado dos valores constitucionais, produzindo situações desconcertantes do ponto de vista social. Não é para menos. O emaranhado jurídico é fruto de reformas expressivas e mudanças pontuais ao longo dos tempos. 53 leis modificaram o Código Penal desde 1940. Mais de 2/3 das alterações ocorreram depois da Constituição de 88. Foram promulgadas ainda diversas leis que criam crimes, tipos penais, estabelecem penas, mas sem alterar essencialmente o Código. A maior participação do Brasil no cenário internacional e o aumento do comércio regional, com a melhor integração da infraestrutura de transporte local, certamente impactam positivamente nossa economia. Esse processo virtuoso pode, no entanto, ocasionar nichos para atividades ilegais como efeito colateral. Essa é a principal conclusão do livro Ilícito, de Moisés Nayan,
editor de reconhecida publicação do Foreign Policy, ele foi categórico na identificação da relação entre a expansão econômica e as atividades ilícitas e diz que as facilidades adotadas pelos países para encorajar o sucesso do comércio legal também beneficiam as atividades dos comerciantes ilícitos. Isso significa dizer que o crescimento projetado para a próxima década de expansão do comércio com os países da América do Sul exigirá uma preparação adequada não só para enfrentar o estoque de violência da sociedade brasileira, como também para fazer frente aos problemas que o crescimento e a integração econômica com os vizinhos e com o resto do mundo provavelmente trarão. Senhor Presidente, as políticas de contenção das atividades ilícitas transnacionais e organizadas abrem um novo capítulo no debate sobre as políticas de segurança no Brasil. Trata-se de um problema que exige novas formas de articulação entre o sistema de defesa externa e de segurança pública doméstica e que requerem também uma ampla reformulação do nosso Código Penal. É também consensual que os operadores do sistema de segurança e justiça precisam contar o mais rápido possível com uma estrutura jurídica adequada para enfrentar as novas ameaças representadas pelo crime organizado e pela corrupção nas polícias. Há lacunas na legislação que precisam ser enfrentadas, como a criminalização do tráfico de pessoas, do jogo de azar, as fraudes eletrônicas e a formação de milícias. O crime organizado desenvolve atividades quase sempre realizadas em diferentes jurisdições, o que acarreta sérios problemas para as polícias e a justiça estadual. É necessário desenvolver não apenas a capacidade tecnológica e o conhecimento especializado nas políticas estaduais, nas polícias estaduais, como o próprio Código do Processo Penal precisa se adequar à nova dinâmica do crime. As regras de interceptação telefônica, por exemplo, como demanda o Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, precisam ser extensivamente revistas. Há avanços que precisam ser lembrados. A decisão da juíza federal Ana Paula Vieira de Carvalho levou à prisão 23 pessoas ligadas à atividade do jogo do bicho. Quero saudar a decisão da juíza pelo caráter exemplar de suas sentenças. O Congresso Nacional deve assumir seu papel de legislador e tomar todas as providências para dotar o poder público de novos dispositivos legais que permitam tolher as atividades ilícitas associadas ao jogo. Em primeiro lugar, é preciso tipificar o jogo do bicho como crime e não apenas como uma atividade contravencional. Entre as várias formas de crime organizado, a formação de milícias e de grupos de extermínio certamente merecem atenção prioritária por parte do Senado Federal. É um fenômeno que se multiplica pelo país e mostra uma conexão perigosa entre alguns agentes do Estado e o mundo do crime. Os grupos de extermínio e as milícias, utilizando-se de métodos violentos, passaram a dominar as comunidades inteiras em regiões carentes. Esses grupos cobram por serviços ilícitos de segurança e exploram as comunidades nas quais se instalam de diferentes formas. Vendem a ilusão de que sua presença na comunidade é uma represália ao crime, mas rapidamente desenvolvem uma atitude predatória e violenta contra lideranças comunitárias, afrontando o interesse público. O crime de formação de milícia
e de grupo de extermínio precisa ser tipificado, de forma a garantir que qualquer ação delituosa praticada tenha pena agravada. O projeto de lei iniciado na Câmara, o PLC 137 de 2008, na origem, o número desse PL é o 370 de 2007. Já emendado por esta Casa, está em fase final de tramitação na Câmara e poderá trazer avanços importantes nessa área. O desvio do mal policial precisa ser objeto de ação legislativa de forma ampla. É urgente a elaboração de leis federais que permitam o trâmite acelerado de processos administrativos e penais contra policiais civis e militares envolvidos com corrupção e violência, resguardando, evidentemente, o amplo direito de defesa dos acusados. O Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública clama por uma alteração da Constituição, com o objetivo de permitir que a condenação administrativa de um oficial da Polícia Militar permita seu efetivo desligamento do Estado, o que já ocorre no caso do policial civil. A recente greve de policiais militares na Bahia mostrou que não podemos ser negligentes diante da ameaça que representa o mal policial no aparelho de Estado. Policiais corruptos, insubordinados e capazes de desafiar o poder do Estado não são apenas incapazes de controlar o crime, como também vitimam a própria sociedade que deveriam defender. Há políticas públicas a serem feitas nos estados, o que passa pelo fortalecimento das corregedorias de polícia, mas a corrupção é um crime de prova difícil e o Código Penal e o Código de Processo Penal precisam evoluir consoante a demanda da sociedade por melhores serviços de segurança. Um código reformado, à luz do princípio da proporcionalidade, criará uma base mais sólida para tornar a política criminal mais eficiente. Senhoras e senhores senadores, o Brasil é um país marcado por altos níveis de desigualdade e pobreza e apresenta deficiências também na provisão de vários serviços públicos. Nesse contexto, é muitas vezes difícil aceitar a hipótese de que as políticas de segurança pública e a polícia penal têm uma identidade própria que não se confunde com as políticas sociais e de geração de renda. No entanto, as ações dissuasórias das polícias, da justiça e da lei penal podem fazer uma grande diferença para a sociedade no curto e no médio prazo. Sabemos que o controle do crime é esforço dispendioso. Caberá, portanto, aos governantes avaliar e definir as prioridades na melhor alocação dos recursos. Com certeza, as escolhas políticas nessa área não serão fáceis e o Senado Federal deve se apresentar e trabalhar com a convicção de que é possível, sim, fazer uma grande diferença, atuando de forma enérgica em prol da segurança da sociedade. Era esse o nosso pronunciamento.